O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos divulgou um relatório sobre o acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça. Quero conversar mais uma vez agora com Pedro Bonenberger. Pedro, atualiza pra gente, por favor, o que é que trouxe esse relatório? Pois é, Elias, as duas principais informações desse documento talvez sejam as seguintes. O CENIPA, esse Centro de Investigação da Aeronáutica, ele descarta que houve qualquer tipo de falha mecânica, ou seja, o avião, a aeronave, estava em perfeitas condições para fazer aquele tipo de voo. No entanto, os investigadores apontaram que houve uma avaliação inadequada do piloto dessa aeronave no momento do pouso. Naquele momento onde o avião acaba perdendo altitude, vai perdendo altitude aos poucos para fazer o pouso, de acordo com esse relatório publicado hoje pelo CENIPA, houve uma abordagem incorreta desse piloto, o que teria causado esse tipo de acidente. Esse relatório foi publicado agora há pouco, de forma pública, para acesso de todas as pessoas no país. Mais cedo houve uma reunião com integrantes da família, na verdade com o advogado da família de Marília Mendonça, onde foi apresentado esse documento. Agora, esse relatório, Elias, ele também faz algumas ponderações, e aqui a gente quer trazer para o nosso telespectador alguns desses pontos que são importantes da gente destacar antes de fazer qualquer julgamento, inclusive das ações dos pilotos. Eu quero aqui chamar uma primeira imagem que nós separamos desse relatório para o nosso telespectador, que mostra exatamente a visão que tinham aqueles pilotos quando estavam fazendo o movimento de pouso. A gente tem ali o principal agente causador do acidente, de acordo com o CENIPA, que são os cabos de energia, cabos transmissores de energia em torres da CEMIG, a Companhia de Energia de Minas Gerais. Esses cabos, eles estavam no local indicado, seguro pela legislação, e não estavam infringindo nenhuma lei. No entanto, de acordo com o CENIPA, havia pouco contraste. Pela foto que nós temos acesso, a gente consegue ver justamente os cabos parecem ser muito pequenos da distância onde o avião faz esse movimento de pouso. E quando o piloto não está atento, talvez, àquela situação, ou habituado àquele tipo de pouso no aeródromo de Caratinga, pode ser que aquela visibilidade, a falta de contraste, prejudique o entendimento dos pilotos, do piloto, do copiloto, de que há um fio de alta tensão ali passando. E de acordo com as investigações, foi onde aconteceu a colisão. Elias, esse avião estava perdendo altitude para fazer o pouso, bateu nesses cabos de energia da CEMIG e aí teve outras colisões que causaram a morte de Marília Mendonça, de um tio dela, do produtor, além do piloto e copiloto, as 5 pessoas que estavam nessa aeronave e que infelizmente não resistiram depois desse acidente. Numa segunda avaliação feita também pelos investigadores do CENIPA, um segundo documento, eles falam sobre o julgamento do piloto justamente. A gente separou também essa imagem para o nosso telespectador, um trecho desse relatório. No que diz respeito ao perfil de apresentação para pouso, de acordo com a investigação, houve uma avaliação inadequada dos parâmetros da operação dessa aeronave. De acordo com esses pilotos, com os técnicos especialistas do CENIPA, uma vez que a perna do vento foi alongada em uma distância significativamente maior do que aquela esperada para aquela aeronave que era tripulada. Ou seja, houve uma redução de altitude para o pouso no momento anterior ao recomendado para aquele tipo de aeronave e também para aquele tipo de aeródromo. É um aeródromo que fica entre montanhas, num local bastante tortuoso ali em Caratinga, no interior de Minas Gerais, onde havia, portanto, essas torres de energia, esses cabos de alta tensão, onde essa aeronave teve a colisão e acabou tendo outras colisões consequentes e causando as mortes dessas vítimas. A gente tem que destacar, Elias, que eram pilotos muito experientes. O piloto principal, ele tinha 33 anos de trabalho, mais de 16 mil horas de voo, de acordo com esse relatório, e a gente tinha ali também
uma percepção de muita experiência da equipe, né, que fazia esse trabalho. Portanto, eram pessoas habituadas a esse tipo de rotina. De acordo com as gravações também das conversas, né, entre o piloto, o copiloto e o aeroporto, ali que tem essa comunicação por áudio, por voz, em nenhum momento esse avião ficou sem a comunicação, Elias. Eles sempre mantiveram contato com o aeroporto e também com outras aeronaves que estavam ao redor. Também, de acordo com o resultado dessa investigação, esse piloto tinha feito exames de saúde, estava saudável e não tinha qualquer tipo de problema de saúde que o impedisse de fazer a pilotagem naquele momento. Essas investigações vão ser encaminhadas agora para a Polícia Civil de Minas Gerais, que vai concluir também o inquérito sobre esse caso, um inquérito investigativo, já que o CENIPA não tem uma função criminal na investigação, é apenas uma investigação para prevenir futuros acidentes. E dentro dessa prevenção, eles foram emitidas uma série de recomendações. A principal delas, para a gente encerrar, que eu gostaria de destacar para o nosso telespectador, é a sinalização dos cabos de energia. Inclusive, esses cabos estavam no local adequado, mas a visão era baixa, como eu disse. E a gente está tendo agora a recomendação para a CEMIG, para várias companhias de energia do país, da sinalização. O nosso espectador deve lembrar de ver nos cabos de energia uma espécie de bola alaranjada, né? Uma bola amarela naqueles cabos. Esse tipo de instrumento, que se parece com uma bola de basquete, ele é usado na aviação justamente para dar indícios aos pilotos de que ali há cabos de alta tensão, há fios de energia que muitas vezes não são visíveis nas altitudes onde nós temos esses voos. Também está parado na Câmara dos Deputados o PL 4099 de 2021, que foi apelidado de Lei Marília Mendonça, uma lei que visa mudar essa regulação dos cabos de energia, né, para a sinalização desses fios aqui no país. Já foi aprovada no Senado, falta agora passar pela Câmara e aí sanção presidencial. São discussões muito importantes, Elias, e que podem vir a evitar novos acidentes, como esse acidente fatal para Marília e outras 4 pessoas que aconteceu em novembro de 2021, deixando aí milhares de fãs em luta e, é claro, chocando todo o país. Um acidente muito grave que nós tivemos recentemente aqui no Brasil, Elias. Pois é, Pedro, o acidente que vitimou Marília Mendonça é um evento que, infelizmente, até hoje, né, paira sobre nós. Nós tivemos aí, recentemente, alguns fatos lamentáveis de fotos da cantora após toda essa tragédia vazada, circulando pelas redes sociais. Infelizmente, até agora nós estamos ainda, né, atualizando os nossos telespectadores sobre tudo isso que aconteceu. O CENIPA divulgou agora esse relatório. A gente espera agora que, de fato, essa história possa realmente caminhar para uma conclusão, não é? A saudade permanece, mas Marília Mendonça é muito maior do que esse acidente aéreo. Ela, sem dúvida alguma, é uma das grandes cantoras da história brasileira e ficará eternizada em suas canções, em suas redes sociais e, claro, com toda a sua história. Pedro, muito obrigado pelas informações. Até mais.